Pronto, como eu estava dizendo, o Yuri, assim como o Nivaldo, atuou junto comigo para a gente planejar esse curso, para pensar como ele poderia ser, né, a partir de uma lógica que rompa um pouquinho com esses colonialismos, né, que a gente conhece, que a gente já conversou. E no dia de hoje, o Yuri vai falar sobre a pesquisa que ele desenvolveu no componente curricular Introdução à Arqueologia, e falar um pouquinho sobre como mudaram nas reflexões dele no início do curso de História, que ele fez essa atividade, eu acho que no terceiro semestre, e como ele hoje já é formado em História, já é bacharel, está atuando, trabalhando, né, e também está fazendo a licenciatura em Geografia lá na UFOB. Yuri, você quer começar a falar um pouquinho? Você está aí? Estou aqui. Eu não sei se a galera vai estar me vendo direito ou me escutando direito. Queria que o pessoal confirmasse se está com uma boa qualidade de áudio, pelo menos. Tá aí para você, tá de boa, né, Fernanda? Tá certo. Então, boa noite a todos e todas. Meu nome é Yuri, como a professora Fernanda já adiantou. Sou formado no bacharel em História pela UFOB. Desenvolvi esse trabalho junto com a professora Fernanda no terceiro semestre, na disciplina de Introdução à Arqueologia, que faz parte da grade do bacharelado em História, que é uma coisa até específica de alguns cursos em História aqui no Brasil, atualmente. Recentemente até lidei com outro curso de História que tem as disciplinas de Arqueologia na grade, e isso é muito interessante, porque, como a gente vem abordando desde então, a reflexão, não somente a reflexão, mas o aprofundamento do conhecimento sobre as possibilidades arqueológicas para o ensino em história, para a pesquisa em histórica como um todo, elas têm sido de bastante necessidade e uso, principalmente nos contextos das cidades, do que a gente quer entender e compreender enquanto patrimônio. E aí eu agradeço o convite da professora Fernanda, desde então, junto com o meu colega Nivaldo, junto com o grupo de pesquisa Arqueologia do Oeste da Bahia, que está oferecendo esse curso de gestão do patrimônio cultural, e é uma coisa que a gente já queria desenvolver há bastante tempo. Então, esse contexto de distanciamento de pandemia veio facilitar, de certa forma, que esse curso, ainda que haja, né, suas peculiaridades, a gente consiga estar aqui próximo, né, dialogando na medida do possível. Então, dando prosseguimento ao caminhar do curso desde então, para essa aula de hoje de gestão do patrimônio cultural, a gente vai abordar um pouco das práticas de silenciamentos e esquecimentos que estão atreladas ao patrimônio. Mas não somente a questão do patrimônio como geral, mas um exemplo da pesquisa que foi feita dentro da graduação de História, que foi a pesquisa arqueológica da antiga Delegacia Pública de Barreiras, que eu acho que, não sei se a maioria que está aqui, acho que é de Barreiras, mas eu vi que tem algumas pessoas que são de fora, mais distantes, como o pessoal lá da UFRB, da de Salvador, etc., e pode vir a não conhecer a antiga Delegacia de Barreiras. E aí a gente vai estar falando um pouco mais a respeito ao longo da apresentação. Aí, como eu estou utilizando uma tecnologia arcaica, Fernanda vai estar passando o slide lá em seu QG, onde ela está. E qualquer coisa, professora, ou o pessoal que precisar ou puder e quiser me interromper ou falar alguma coisa dentro do meio da apresentação, fica à vontade, eu vou estar acompanhando aí na medida do possível. E, Fernanda, qualquer coisa você me sinaliza, tá certo? Beleza, Yuri, mas fique tranquilo que a gente só tem amigos aqui. Beleza. Bora para frente, Fernanda. Então, e aí, como eu já havia dito, a aula de hoje é intitulada Patrimônio, Silenciamentos e Esquecimentos e está vinculada às possibilidades da pesquisa arqueológica que foi realizada na antiga Delegacia Pública de Barreiras. Ela foi não somente realizada por mim, teve a orientação de professora Fernanda, como ela ofertando esse componente de introdução à arqueologia, mas com a participação de alguns colegas meus também da graduação, que pessoas no nome de Miliane e de Leandro, que não estão participando desse curso, estão em outras atividades, mas que contribuíram com a gestação desse trabalho. Pode passar, Pena. E aí a gente vem dentro da trajetória do curso, de pensar aquilo que foi dito até agora, e a gente espera que os cursistas tenham se atentado a essas questões desde então, que é, basicamente, a defesa
o debate do que é patrimônio, quais são os sentidos do que é patrimônio e a melhor forma de gestão, as formas de gestão que são adequadas para quando a gente discute o que é patrimônio. E aí a gente retorna um pouco lá no que a professora falou sobre o Mário Chagas, sobre a forma como o Mário Chagas fala que a sociedade ela deve se apropriar do que é o conceito de patrimônio para que ela possa exercer sobre ele a gestão que é adequada, no sentido que é horizontal, não verticalizado, ou seja, que não se relaciona com questões que são impostas e construídas ao longo do tempo para ditar o que é do povo, o que é o povo de forma geral. E aí, isso casando com a questão do patrimônio, desde de questões que são mais antigas, a definir o que é patrimônio, e aí, na relação contemporânea, que é a ideia do patrimônio como algo que é transmitido de geração para geração, a gente vem a pensar no que é o conceito desse patrimônio enquanto uma construção social como um todo. E aí a gente pensa e reflete sobre barreiras, por exemplo, no contexto mais próximo, né, do que a gente dialoga no dia a dia, diariamente, e quais são as questões que foram construídas ao longo da história que a gente toma como narrativa oficial, especialmente para o contexto barreirense. E como que essas narrativas elas são construídas socialmente e que a gente traz para si e tem um costume de não problematizá-las. E aí, dentro desse sentido e pegando um pouco dessa discussão, a gente tem que pensar que o patrimônio, então, está relacionado à expansão de um termo maior, não somente no sentido daquilo que a gente traz de herança, seja ela do passado, mas também naquilo que a gente pode pensar no presente ou em atribuições para o futuro, como um todo. E então, quando a gente fala de patrimônio, de patrimonialização, a gente deve pensar em como isso está dialogando com a sociedade como um todo, não somente em grupos restritos, ou aqueles que são detentores do caráter de narrativa oficial da história. Então, e aí, pode passar, Fernanda, estava certo. E aí o Dominique Poulot, ele vai dizer que a história do patrimônio tem sido a história da maneira como uma sociedade constrói esse patrimônio, que se mantém vivo graças às práticas de memória que o revestem em nome de um investimento de identidade que deve ser transmitido. E aí, eu vi um post mais cedo, que foi bem até interessante na internet, e aí acho que muito próximo dessa coisa da gestão do patrimônio, que a professora tem passado sobre as atividades, que era um cara que fotografou aqui o antigo matadouro, e aí ele ficou refletindo sobre como que a gente cria o hábito de olhar para esses elementos, sejam eles arquitetônicos ou não, e percebemos que não há delegação de poder público ou de políticas públicas que reforcem ou que possibilitem até mesmo uma melhor condição desses locais. E em como que a gente naturaliza isso. E aí eu acho que essa noção de perceber que determinados elementos, sejam eles da paisagem, da cidade, das pessoas, das memórias, está muito ligado a uma questão de identidade. E aí, dialogando com essa pesquisa, por exemplo, com os discursos relacionados ao patrimônio, a gente deve pensar que essa questão de identidade, ela está muito relacionada também às relações de poder, que às vezes vêm explícitas, né, quando a gente pensa em políticas públicas de fato, a aplicação da legislação, por exemplo, ou vêm implícitas, quando a gente decide ou a gente involuntariamente opta por não pensá-las, ou não discuti-las, ou não levar essas discussões adiante. Eu acho que até a proposta desse curso, de certa forma, rompe um pouco com esse tipo de questão, um pouco dessa narrativa. Pode ir adiante, Fernanda. E aí, como o Mário Chagas também vem falar, especialmente quando ele vem pensar no conceito de que são a que serve a memória para poder a gente entender a questão do patrimônio, da memória como um todo, aí ele fala dessa relação intrínseca entre patrimônio e poder. E aí isso vai dialogar aquilo com a professora vem falando desde o começo do curso, que essa noção do patrimônio ela é construída socialmente e ela vem ao longo, por exemplo, da trajetória da sociedade brasileira, desde a criação do CIFAM, da instituição do IFAM, etc., ela vem representando como que os detetores desse poder, as elites, ou seja quem for que esteja por trás dessa constituição mais, quase intelectual do que é identidade, do que é memória e do que é coletivo, vai escamotear, de certa forma, algumas discussões que são necessárias. E aí, se a gente for pensar, por exemplo, numa escala regional,
e pegar o exemplo de Barreiras, que é o que dialoga com essa pesquisa, a gente vai ver que isso é muito escancarado. Ainda que, por exemplo, haja uma lei, e aqui em Barreiras, em específico, uma lei que eu não vou lembrar agora o ano, acho que é 2002, né, Fernanda? A lei de patrimônio daqui, de conservação do contexto arquitetônico, cultural, histórico de Barreiras, que é inclusive quase uma cópia lá do CIFAM de 37, a gente percebe que isso é totalmente desconhecido pela população. Quando a gente entra em momentos como o de agora, de votação, de eleição, a gente percebe que isso é praticamente intocado, é uma coisa que continua passando despercebida, as pessoas tendem a eleger discursos que são lidos com mais prioridade, ou que são mais bonitos, etc., mas que sempre vão deixando para debaixo do tapete, para depois, coisas que estão ligadas à memória e à identidade do povo, principalmente se esse povo é pobre, se esse povo tem relação com contextos de marginalização, e aí se a gente for pegar a fundação das principais periferias aqui de Barreiras. Então, tudo aquilo que é institucionalização do patrimônio, seja ele nas esferas de poder que sejam, tem um viés e tem uma decisão por trás que é pensada, mas que nos leva a não realizar reflexões mais críticas. E aí eu acho que isso, aliado também a questões de educação patrimonial, que a gente vai ver mais à frente, pode romper um pouco com esse contexto. E aí o Mário Chagas, então, ele diz que, para pensar no contexto... Isso, Fernanda. Pensando ainda nessa coisa que é eu acho que quando a gente fala de patrimônio, as pessoas já pensam na questão da preservação. Ele diz que tudo isso antes permeia questões que são relacionadas a gente perceber o que é esse patrimônio relegado a algum mal, a algum dano, o que é o perigo para o patrimônio, e que não necessariamente passa pela questão do ponto da importância, mas que é necessário que a sociedade, que os sujeitos identifiquem nesses objetos, no patrimônio, o que deve ser preservado, qual o valor desse objeto para que ele seja preservado. E isso está indiscutivelmente ligado a essa relação de patrimônio e poder. Pode passar, Fernanda. E aí a gente já vai entrando dentro da situação da pesquisa, essa que foi realizada aqui em Barreiras. E aí, como eu havia dito, quem não eu vou situar um pouco mais à frente, qual é a localização, etc. Mas eu acho que a maioria dos cursistas daqui da região estão familiarizados com essa figura aí no slide, eu acho. Vou querer acreditar que sim, porque é uma figura imponente, como a gente vê aí. Essa foto foi realizada pelo colega da gente, o Almir, ainda em 2016. E se vocês forem reparar, se vocês passarem lá amanhã, para quem é daqui de Barreiras, vocês vão perceber que está quase intocável, né? Essa situação que você vê nessa foto, ela ainda está muito próxima da atual situação, da atual condição desse prédio, da antiga delegacia. Pode passar, Fernando. E aí, como eu havia dito lá no começo, essa pesquisa ela foi feita dentro do contexto da disciplina de Introdução à Arqueologia, feita pela professora. E aí a professora, na época, ela tinha pedido para que a gente escolhesse, porque nós estávamos estudando os princípios e os preceitos da arqueologia, até que ela se desenvolvesse enquanto uma arqueologia científica. E aí eu vou pular essa discussão para que a gente não fique aqui o resto da noite, né, Fernanda? Porque, assim, mas de forma geral, a arqueologia, ela, ainda no seu contexto inicial, ela passa por uma série de revisões que querem atrelar a arqueologia apenas a um contexto acessório, seja ele da história, seja ele da antropologia, enfim, de diversas disciplinas. E aí até um caminhar mais recente, especialmente aqui no Brasil, que vai ser algo da década de 60 ainda, especialmente relacionado ao contexto de proteção do patrimônio arqueológico, a arqueologia vai demorar para ser reconhecida e se situar enquanto um elemento de caráter cientificista. E aí, entendendo essa diferenciação e as diversas correntes dentro da arqueologia, nós nos apegamos à arqueologia histórica, que é essa que se debruça sobre os contextos, especialmente aqui no Brasil, pós-colonial, ou seja, do século XVI em diante, para que a gente pudesse compreender um pouco dessa cultura material dos nossos antepassados. E aí, a gente percebe que aqui para a região, a gente vê um contexto bastante forte ligado ali aos meados de metade do século XIX, para o fim do século XIX, início do XX, como um aumento da urbanização como um todo, crescimento da população e da ascensão do local a município mesmo. E isso é muito importante para a memória e para a história da localidade, especialmente no que diz respeito ao que se precisa estudar, porque a gente
está aqui só se debruçando sobre um pedaço ainda, sobre um detalhe, digamos assim, das possibilidades das pesquisas que podem ser realizadas só aqui no município de Barreiras, e sem entrar nos detalhes da redondeza, como São Desidério, etc. Então, de forma geral, a gente decidiu tematizar a pesquisa por parte da arqueologia histórica, que seria adentrar nessa questão, nesse contexto dessa cultura material relacionado a esse pós-colonial aqui do Brasil. E a gente escolheu a antiga delegacia de Barreiras porque até então não havia pesquisas para lá. A gente, no máximo, encontrou, na época, um pequeno documentário, que eu, inclusive, fui procurar recentemente. Ele foi excluído do YouTube, mas era um documentário que mostrava a pastoral carcerária, que atua até hoje aqui em Barreiras, indo lá fazendo ações religiosas, tal, mas que, enfim, é reveladora de significados que foi muito importante para a gente na época, e, inclusive, dialogou bastante com o que a gente levou para depois do campo. E aí, de modo geral, esse trabalho teve por objetivo, então, divulgar reflexões acerca desses registros parietais. O que seria um registro parietal? Aquilo que foi encontrado nas paredes, e não somente paredes, no teto, no chão, e que foram, obviamente, realizadas pelos presos e pelas presas, que demandavam e que demonstravam assim, uma noção de cotidiano, de noção de mundo desses presos e dessas presas dentro desse ambiente de privação. E aí a gente tomou, no fim das contas, a gente chegou nas considerações que a gente deveria tomar essas manifestações e esses registros enquanto objeto de figura artística e revelação de determinada resistência carcerária. E aí a gente se utilizou de revisão bibliográfica por parte de entender o contexto da arqueologia histórica, em especial um tema da arqueologia histórica recente, que é a da arqueologia da repressão, que é bastante vinculado especialmente aqui com os contextos da América Latina e seus contextos ditatoriais como um todo, que a maioria acho que deve conhecer. E aí nós realizamos uma planta baixa para poder vislumbrar e trazer isso de forma mais específica para quando a gente fosse apresentar, como hoje. Fizemos um registro fotográfico, inclusive é bem interessante a gente falar sobre o registro fotográfico lá, porque toda vez que a gente ia, havia alguma informação diferente, a professora Fernanda está aí, ela pode me confirmar. E, assim, não somente diferente, como também muita perca de informação. Hoje, essa pesquisa foi iniciada em 2016. Hoje, nós não temos mais metade das informações que foram coletadas nesse período, porque a antiga delegacia vem sofrendo diversas intervenções desde esse período para cá. E aí é uma coisa que a gente nunca entra no consenso. É a prefeitura, é a gestão, quem é que está cuidando, quem está ordenando, qual é o futuro que será dado para essa delegacia, para esse prédio, etc. E nessa pesquisa, nós também realizamos entrevista com a comunidade ali, a vizinhança, e também nós conseguimos contato com pessoas que tiveram parentes ou pessoas que ficaram em momentos de aprisionamento. Além disso, também nós analisamos os temas que foram encontrados dentro desses registros parietais. Pode passar, Fernanda. E aí a gente começa com essa reflexão, né? A professora Fernanda, desde o começo do curso e das disciplinas de arqueologia, ela sempre nos incentivou a gente repensar essa materialidade com a qual a gente se debruça no dia a dia, especialmente quando a gente quer pensar no contexto arqueológico e no que a arqueologia estuda. E aí eu pergunto para o chat, a pergunta valendo R$1 milhão, brincadeira, ninguém vai ganhar nada. O que vocês veem nessa imagem? Alguém quer responder para mim que não seja Fernando ou Anivaldo? Pelo amor de Deus. Só se puder também, viu, gente? Eu sei que tem gente que tem que estar com problema na internet. Eu vejo, Yang, aqui, eu vejo um homem como se estivesse no lixão, carregando uma bolsa, e aqui no céu tá os urubus, claro, mas um céu assim bem bonito até. Então é basicamente isso. Então, aí você consegue... Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Então, o que eu consigo ver disso, da imagem, seriam os trabalhos das pessoas que trabalham no lixo, que é basicamente isso. Certo, lixão, né? Eu posso falar? Pode falar, fica à vontade. Nossa, eu vejo tanta coisa nessa foto. Eu vejo uma realidade assim, desigual do Brasil. Eu vejo, na verdade, assim, eu sei que existe pessoas que vivem do lixo, que para muita gente isso aí é um local de pertencimento, é meio de trabalho, é meio de ganho, sabe? Mas, por outro lado, quando você assim, pega um pouco da história do Brasil,
assim, se a gente for listar tudo que a gente começa a ver nessa foto, discutindo aqui, a gente leva metade da sua aula. Mas tem muita coisa aqui. Mais alguém? Estava aí? Quer falar? Fala, amigo. Boa noite, pessoal. Eu vejo tanta coisa nessa foto, eu não sei se eu estou viajando muito. Se eu tiver, vocês, por favor, não julguem. Mas eu fico pensando nessa claridade bem no meio da imagem, como se fosse uma metáfora, enfim, em relação à esperança de uma situação melhor, enfim. Mas me parece que essa ideia do homem no meio do lixo e desses abutres em cima, como se fosse uma referência às próprias classes sociais. Você tem os abutres em cima dos pobres, os ricos em cima dos pobres, algo assim. Achei bem interessante a foto. Exato. Então, como a maioria falou, aí realmente é a figura de um lixão. E aí a professora nos orientando desse sentido e fazendo com que a gente conseguisse pensar nisso, para dentro do que a gente precisa se apropriar do conhecimento arqueológico, é pensar que não é somente um lixão, mas como as outras pessoas também disseram, ela é uma imagem que é dotada de diversos significados, que às vezes pode ser até intangíveis. E aí isso esbarra no conceito de cultura material que está relacionado à arqueologia. Quando as pessoas se questionam, e aí eu volto a falar sobre a evolução da arqueologia enquanto disciplina, ao que a arqueologia se debruça, e aí uma certa dúvida, especialmente por parte dos historiadores, dos antropólogos, etc., sobre o que é o objeto de estudo da arqueologia. O objeto de estudo da arqueologia nada mais é do que a cultura material. E se a gente for pensar nisso mais especificamente, quando a gente pensa no trabalho arqueológico de um determinado local, ou um sítio arqueológico, no caso, como a antiga delegacia, aí a gente pensar que a gente vai estar entrando em contato com os restos das pessoas. E, de certa forma, como a professora Fernanda disse, estamos lidando com os restos materiais dessas pessoas. Inclusive, tem pesquisas bem legais, assim, só um momento, tem pesquisas bem interessantes de coisas de informações que são encontradas no lixo, que dizem muito sobre as sociedades que são estudadas. Mas, enfim, aí vamos para frente, só para mostrar, só para aprofundar um pouco mais disso, Fernanda. E aí a gente vê essas outras imagens. O que nós continuamos a ver nessas outras imagens? Nós conseguimos identificar nessa primeira figura ali restos de lâmina, né? Eu vejo restos de ferro, restos de presto-barba, do outro lado a gente vê uma sapatilha, enfim. De modo geral, continuamos vendo o quê? Lixo. Mas alguém que tem alguma outra visão sobre isso também, que queira compartilhar, fica à vontade. Não? Lixo, mas através do lixo, o lixo de uma sociedade diz muito de como é essa sociedade, de como, sabe, não sei, de como essa sociedade se relaciona com o espaço, com as coisas, né? Como as pessoas se relacionam dentro dessa sociedade. Sim. Então, através do lixo, a gente pode também tirar assim, muitas informações de como as sociedades, de uma certa forma, elas funcionam. Exato. E aí a gente utiliza desse sentimento do que a gente está vendo para pensar também no contexto da antiga delegacia. E aí, quando a gente vê essas imagens, por exemplo, o que a gente vê de primeira mão? Vê lixo. Mas essas imagens são fotografias realizadas lá na Cracolândia, se eu não me engano, né, Fernanda? Elas foram realizadas lá na Cracolândia. E aí, ou seja, quando o pessoal foi fazer intervenção lá na Cracolândia, eles foram imaginando, eles foram já com essa imagem, com essa visão de mundo de pessoas que estão em situação de droga, etc., ou de rua, né, da marginalização. Mas quando chegaram lá, eles conseguiram... Sim, pode falar, Fernanda. Não, só para poder fazer a colocação em cima do raciocínio da interpretação da cultura material, né? Sim. Quando a gente mostra essas imagens e a gente faz essa dinâmica com o pessoal, principalmente em atividade de educação patrimonial, né? A gente pede para as pessoas falarem sobre as pessoas que eram proprietárias desses objetos. Sim. A gente pede para eles olharem essas imagens e falarem quem eram essas pessoas, o que essas pessoas estavam fazendo. Então, a gente tem aí preferências alimentares, está vendo que a pessoa ali consumiu uma mostarda, a gente tem a questão religiosa, nós temos a Bíblia. Beleza. A gente tem a questão da higiene, da beleza, né? Você tem o carefree, ali você tem os esmaltes, nós temos um par de sapatos, tem um alicate, e a gente também tem outros elementos que também não fazem parte da nossa memória, em um primeiro momento, né?
nossa memória pensando que a gente está fazendo parte de um grupo privilegiado, que são instrumentos relacionados ao consumo de entorpecentes não, ilegais, né? Então, para quem conhece, é possível identificar que nós temos aí cachimbos de crack, nós temos sedas voltadas para o consumo de maconha, esse tipo de coisa. E, principalmente, a reflexão é, a partir de um olhar em cima desses objetos, a gente consegue ver as escolhas dessas pessoas e atribuir humanidade a essas pessoas. A gente vê que não é somente a minha irmã, minha mãe que gosta de pintar a unha. O pessoal que estava ali nessa situação também gosta de pintar a unha. Não é somente a minha avó que vai rezar. Ali também você tem essa questão. Então, quando a gente mostra essas imagens que foram feitas lá na Cracolândia, né, foi logo depois de uma grande retirada, né, o pessoal foi retirado da bolsa, não pôde organizar suas coisas. Então, os objetos das pessoas ficaram abandonados, as coisas de uso delas ficaram abandonadas. Então, quando eles tiraram essas fotos e publicaram em algumas reportagens, né, muita gente se chocou porque atribuiu humanidade. Era só isso, desculpe eu interromper. Não, nada não, a senhora só deu prosseguimento ao que justamente a gente queria abordar aqui. E é isso. E é bem como a professora Fernanda falou. Aí era o que a gente precisava enxergar quando a gente queria quando a gente quer ter acesso a um campo arqueológico. É pensar que ali também haviam relações de humanidade que eram vivenciadas, ainda que seja num contexto de marginalização. Então, o que a gente vê para além do lixo, para além do que é material e do descarte, e principalmente do que é marginal, são os princípios de humanidade que estão vinculados a essas pessoas e que fazem referência direta a contextos de história que elas trocavam ou trocam ali ainda, e que a gente ignora completamente, e que isso não é de forma alguma dele pensado, refletido pela sociedade como um todo. A gente só tende a ver o feio, o desorganizado, o marginal. E eu acho que isso dialoga totalmente até com, por exemplo, pensar no abismo social que é barreiras, por exemplo. Então, se a gente está inserido nesse abismo social que é barreira, dentro dessa lógica de uma realidade brasileira, fruto desse processo histórico muito, muito relacionado e ocasionado por uma lógica punitiva, etc., é lógico que a gente, quanto estudante, quando fôssemos ter contato, por exemplo, com a antiga delegacia de Barreiras, a gente ia lá pensar na questão da criminalidade, dos sujeitos que viviam lá, da marginalização como um todo. Pode passar, Fernando. E aí a gente se baseou dentro dessa pesquisa na leitura de Arqueologia da Repressão e da Resistência, que, como eu havia dito lá no começo, que é de Pedro Paulo Funari, organizado por ele, junto com uma outra professora, que está muito relacionada à questão da América Latina e dos seus contextos ditatoriais. E aí Pedro Paulo Funari vai falar dentro desse contexto sobre o local da construção, e em como que a construção está relacionada a uma cultura punitiva. E aí o pessoal que é da arquitetura, eles podem me ajudar nesse sentido, pensar em como que os prédios, as cidades, os contornos, os desenhos, os planejamentos, etc., pode estar muito relacionado a essa cultura punitiva que está impregnada na sociedade como um todo, especialmente no contexto brasileiro. Se em 2016 a gente não estava pensando dentro dessa coisa da desmistificação da figura do que é um presídio, do que é um local de encarceramento, hoje, mais do que nunca, a gente precisa continuar apertando essa tecla. Porque de 2016 para cá a gente viu aí um crescente discurso sobre esse tipo de situação, especialmente a situação brasileira de aprisionados. E aí, o Pedro Paulo Funari diz que as construções, sejam no aspecto funcional ou nos simbolismos que deixam emanados suas paredes, possuem um valor candente na organização das histórias urbanas. Então, a gente pensar lá no contexto da antiga delegacia é pensar em um contexto de inserção dessa antiga delegacia para o desenho urbano, para o desenho social dessas barreiras que tem seu crescimento ali no final do século XIX, e aí pensar também na delegacia que surge ali em meados do XX. Em como que ela vai, inclusive, acompanhar o contexto de crescimento da cidade para ser pensada num local de punição dentro dessa lógica da cidade. Pode passar também. E aí, o Funari continua dizendo que esses locais eles funcionam
como um instrumento de organização da vida social, coibindo práticas, desarticulando vivências, ao passo que estimulam novos comportamentos no viver urbano, outras maneiras de conviver em sociedade. Prédios, avenidas, centros de comércio são reveladores de sonhos e desejos, atos repressivos, construções culturais. São também, então, pontos elaboradores de subjetividades. E isso vai dialogar, acho que também com o que o Foucault fala um pouco, relacionado aos mecanismos de internalização da disciplina, do vigiar mesmo, dessa autovigília que é disciplinada para as populações ao longo da história, como um instrumento em onde as pessoas elas venham a realizar uma constante vigília de suas práticas, e que isso continue alimentando esse automatismo do poder. Então, eu alimento dentro da população, dentro da sociedade, essa ideia de autovigia e de sentimentos punitivos, para que elas continuem gestando esse sentimento essa conduta de relações de poder que, por exemplo, o Estado adota. E aí, isso dialogando com a arqueologia histórica, de certa forma, a gente consegue pensar nisso como uma questão crítica, especialmente na realidade. E aí, se a gente pensa no contexto da Delegacia de Barreiras, é pensar que, tipo, Barreiras surge já dentro desse contexto oligárquico, desse contexto violento. É uma região de violência, a gente não pode ser omisso em relação a essa informação. E, então, os discursos relacionados, por exemplo, à necessidade de uma cadeia, e a gente percebe isso até quando se quer inaugurar uma maior e mais moderna, é que a gente pensa que as formas de regeneração e de reintegração, da maioria das vezes, desses criminalizados, eles continuam com essas origens ainda arcaicas, especialmente naquelas que diz respeito a não pensar na questão da dignidade humana. E aí entra aqui um ponto, uma coisa que a gente pensou bastante quando construiu o trabalho, é que a gente não está entrando dentro do mérito de que as pessoas estão dentro dessa condição porque fez isso, por aquilo, por merecimento. O que a gente quer aqui, o que a gente tentou fazer nesse trabalho, o que a gente quer aqui é problematizar justamente em como esses indivíduos, dentro desse contexto de marginalização, ainda, e a evidência de um Estado punitivo que só pune e que não pensa em mecanismos de repensar nesse sistema, continua gerando indivíduos delinquentes, de modo geral. Então, o mesmo sistema que alimenta na população esse sentimento de que é um instrumento de punição, é o mesmo que não vai conseguir diminuir, por exemplo, os índices de violência, ou que não vai conseguir fazer com que esses indivíduos voltem aos índices de criminalidade. E a gente teve acesso a isso pensando nas entrevistas que nós fizemos, onde muitas pessoas disseram que mesmo passagem pela antiga delegacia, alguns dos antigos presos voltaram a ser presos, ou não foram julgados, foram transferidos, enfim. E aí, vamos para frente, Fernanda. E aí, o que foi e o que é a antiga delegacia de Barreiras? E aí, como eu disse, a antiga delegacia de Barreiras está localizada ali no centro, na rua Hermegenildo, eu acho. E quando a gente chega lá, a gente vê que é uma construção imponente, porque ela está rodeada já de prédios totalmente modernos, você encontra poucas referências à arquitetura ali do final do século XIX, início do XX, aqui para Barreiras. E aí a gente vê logo de cara que ele tem uma fachada Art Deco, mas que a gente não consegue identificar se essa fachada e se essa arquitetura ela é original de quando ele foi construído. Primeiro porque não há registro de sua fundação, né, dentro dos registros lá da polícia. Quando eu fui lá no batalhão pedir informações junto com o professor Rafael Trapo, não, o professor Rafael Trapo foi primeiro, depois eu fui, pouca coisa foi dita a respeito, então a gente vê que há uma não há importância sobre os registros documentais, sobre esse local, sobre o seu funcionamento. Só você sabe quando ele parou de funcionar, que foi ali em meados de 2012, etc. Então, a gente não tem, por exemplo, históricos de reforma, históricos de passagem de presos a cada ano, dentro dessa série de informações que poderiam possibilitar ainda mais um abrir de portas e de mundo sobre esse local. Mas a gente percebe que há diversas mudanças ali dentro do entorno e dentro do prédio, e que isso dialogou diretamente com a forma como os presos viviam lá dentro. E aí, como eu disse, a gente não tem uma datação específica de quando ele foi construído, a antiga delegacia foi construída, inclusive a gente pensa que ela foi construída em etapas, porque o desenho, a gente vai ver mais à frente na planta baixa, ele não segue uma linearidade, enfim, então é uma teoria ainda que a gente precisa, mais para frente, com o desenvolvimento, de aprofundamento dessa pesquisa, sanar. Mas a gente sabe que ela foi desativada em 2012 e chegou a abrigar
quase 300 presos dentro daquele ambiente. E aí, para quem conhece aqui, sabe que ele é um local bastante pequeno, sabe que barreiras, especialmente nesse período em que estamos, faz 40 graus assim, brincando, então tem toda uma lógica, tem todo um contexto por detrás da condição dessa delegacia. E aí, então, nesse trabalho a gente nós tivemos a preocupação de analisar a cadeia, então, enquanto um espaço de dinâmica social própria, a partir do viés da arqueologia histórica, pensar em como os presos vivenciavam ali seu dia a dia, e que, a partir do vislumbre dessa materialidade, ou seja, das coisas que nós conseguimos ter acesso lá dentro, pensar nas manifestações que foram realizadas pelos seus ocupantes. E aí, mais à frente, a gente fala um pouco sobre como nós tomamos isso a partir de um espectro de expressão, especialmente artística. Pode falar, Fernando. Pode. Oi. Só um comentário, eu não sei se tem a ver com o que você está falando de fato, mas eu fiquei pensando aqui, como a gente às vezes encara a cadeia, enfim, ou algumas instituições, como se não fizessem parte da sociedade, né? Parece que Exato. Está ali um outro lugar. Eu acho que até Foucault fala um pouco disso, mas é como se não fizesse parte da sociedade. E eu acho que quando a gente vai começar a encarar isso como algo que faz parte, sim, e é reflexo dela, inclusive, né? Porque eu vejo muitas falas das pessoas, não foi o caso agora, mas, tipo, eu me veio isso à cabeça, de colocar a delegacia, o asilo, a casa de idosos, enfim, sempre como um lugar fora da sociedade, quando, na verdade, a gente deveria assumir isso como lugar de sociedade também. Exato. E aí o que você falou, Alex, vai dialogar com quando a gente pensa na questão da memória. A memória nem sempre é agradável. E a gente tem que ter consciência disso. Nem sempre ela vai falar sobre grandes feitos, nem sempre vai contar belas histórias. Isso muito menos está relacionado a um passado áureo e brilhante, glorioso, como a gente quer vender, né? E aí, tocar nesses assuntos é delicado, mas é muito importante para que a gente vislumbre essas memórias que passam totalmente despercebidas. E aí, o que você falou sobre esses locais não terem importância para a comunidade, isso é totalmente construído. É completamente deliberado a intenção de que uma delegacia passe despercebido. E aí eu acho que isso dialoga não somente com o contexto barreirense, mas com o contexto nacional. E isso também tem relação com o que a Fernanda vem falando sobre o que é patrimônio ao longo aí do curso. Pode passar, Fernanda. Aqui, para quem não é da cidade de Barreiras, a gente está localizado aqui no oeste da Bahia, perto aqui da divisa com Goiás. Pode passar, Fernanda. Fernanda. Sim. E aí tem uma das imagens mais antigas que nós conseguimos ter da antiga delegacia. A gente não tem nem data, não tem autor, não tem nada. Isso aí foi um achado. Acho que essa fotografia foi resgatada lá no núcleo de memória, se eu não me engano, né, Fernanda? E tem uma visualização assim perfeita dessa antiga delegacia. Muito provavelmente, aí a gente entra em comunicação com os elementos ali da paisagem, da fotografia. Vocês veem que não tem os bairros ali atrás. Isso, foi o Ítalo que conseguiu, acho que com o pessoal do Napoleão. Fernanda, se você conseguir dar zoom para a gente ver os detalhes, aí a gente percebe que na frente hoje dessa antiga delegacia tem um posto, e aí na frente é um arraial, ó. E aí eu estava em contato com os relatos orais, já era delegacia nessa foto. Em contato com os relatos orais, gente, o pessoal denominava isso daí já de centro, nesse período. Porém, já sabia-se que aí era o limite para a zona rural, para vocês pensarem o quanto Barreiras cresceu. Dos fundos para isso aí foi quem me contou, foi uma senhorinha daqui de Barreirinhas, ela dizia que quando ela era moça, isso aí já estava deixando de ser roça, de ser zona rural. Então a gente imagina que Barreiras teve um salto exponencial aí no crescimento muito forte, na metade do século XX e diante. E aí, tanto é que o cemitério que é ali nas proximidades, nos fundos, mas para ser mais específico, da delegacia, também era considerado zona rural. Isso eu consegui acesso quando eu estava lendo os jornais de Barreiras, aqui lá no Núcleo de História e Memória. Quem quiser saber mais disso, acesse nosso site, vou fazer o merchandising no final. Mas, enfim, o que a gente quer dizer com isso? Que a gente, infelizmente, não tem a datação, como eu disse, mas que a gente consegue ver que a delegacia já faz parte ali do contexto do que era Barreiras, há muito, muito tempo. Infelizmente, a gente também não tem registro de como eram os modos de funcionamento. O que dá para perceber só tem a primeira ala aí na imagem, não tem essa primeira ala que a gente vai explicar mais à frente, e não havia ainda um fundo dela.
Eu não consigo, infelizmente, a foto não me deixa ver como é que era a questão, se havia já, o teto era diferente, etc. Porém, a frente é a mesma. O Diego falou alguma coisa, dá para datar a foto pelas construções. Exato, só que a gente queria uma datação específica, né? Dizer se é de 1910, 1920. Eu chuto que é para início do 20 ali, estourar até 1920, essa delegacia já estava de pé. Vamos para frente, Fernanda. Aqui a localização dela, pode passar, Fernanda, que vai circular aí os locais. Aí tem essa primeira ala, que foi a que nós mostramos na foto anterior, administração e ala masculina. A gente também pensa que não havia essa distinção de ala masculina e feminina, isso só ocorreu com os últimos 40 anos para cá. E, por último, a ala feminina com uma construção extremamente recente, como eu disse. É possível, através da construção, que a gente vê que ela é muito recente. E ela está localizada, na frente dela aí tem o posto, eu estou tocando aqui na tela como se eu pudesse mostrar para vocês. Na frente dela aí tem o posto, que é ali, para quem vai subindo, a famosa curva do S, aí em frente, a BR-242. Descendo aí direto, nós temos a igreja matriz, ali ao lado, no lado direito. E mais acima, no caso, descendo aí a imagem, né, no canto inferior, aí ao sul, temos o cemitério do centro. Pode passar, Fernanda. E aqui foi quando nós fomos lá pela última vez, antes de levar essa pesquisa para fora. Aí nós temos a frente dela, nós vemos que lá, em comparação com a primeira imagem, então não teve muita alteração, mas é perceptível que houve sim mudança. A gente pensando que é um prédio que ficou quase 90 anos em pé, então é meio que impossível pensar que ele passou por algum tipo de preservação no sentido de deixá-lo da maneira como ele foi construído. Acho que a única coisa que preservou desse elemento de sua construção lá do início do século XX é o brasão da polícia. Se não me engano, tem uma foto mais à frente, com um detalhe. Pode passar, Fernando. Aí tem a lateral, que é de quem vem ali da rua do cemitério, que é essa primeira imagem. A segunda imagem é a visão do banho de sol, que fica na ala masculina. E a terceira imagem é uma visão que a gente tem... A terceira imagem é uma visão que a gente tem quando a gente entra, que sai da sala de administração da antiga... de onde ficavam os policiais, para onde realmente ficavam os presos. Estava falando aí da questão do cemitério, só uma adendo. Eu fiquei sabendo que a construção do muro ela é mais recente. Então, isso eu não sei, é uma especulação, a gente precisa de mais fontes sobre isso. Mas a conversa que se tem dos mais antigos é de que o cemitério lá do centro ele não foi construído originalmente com muros, ele tinha só aquela frente, típico de cemitério de interior. Constrói a frente, né, como se fosse uma espécie de guarda, e aí vai com o tempo e coloca um muro, especialmente quando começa essa coisa de invasão, ou de enterrando indevidamente, etc. E aí vamos situar a pesquisa. Aí, então, essa análise arqueológica desses vestígios de restos materiais foi realizada, como eu disse, pelo viés da arqueologia histórica, e foi centrada dentro do conceito do Pedro Paulo Funari, que é da arqueologia da repressão e da resistência, devido justamente a essa função, né, do sítio, que é uma cadeia, e da gente pensar na sua localização espaço-temporal e no seu, dentro dessa questão do período contemporâneo capitalista. Pode passar, Fernando. E aí o Funari ele vai dizer que é o seguinte, nas duas últimas décadas, preocupados com a análise de sociedades, especialmente as atuais, os arqueólogos históricos têm cada vez mais focalizado sua atenção nos mecanismos de dominação e resistência, e em particular nas características materiais do capitalismo. A gente não vai adentrar no capitalismo, na problematização do capitalismo nesse momento, porque senão a gente vai tomar um tempo e uma discussão tremenda, mas a gente percebe essas relações, inclusive, lá dentro. E aí o Funari dá seguimento à sua teoria, dizendo que os estudos contemporâneos da arqueologia podem ser observados por dominação e resistência, desigualdade, numa relação entre colonizadores e colonizados, no reconhecimento do que é tensão social e na variedade de situações sociais vivenciadas por meio dos vestígios materiais históricos. Ou seja, o Pedro Paulo Funari diz que através dessa relação entre resistência e repressão, e a partir do estudo dessa cultura material, a gente consegue identificar esses vestígios que denotam esse tipo de situação dual, que é entre o que é reprimido e quem são os repressores. E aí tem umas informações até interessantes, que é que, tipo, por exemplo, em conversa com o pessoal lá do batalhão, eles falaram que nas antigas, e aí eu conversei com um amigo próximo, que já é aposentado da família, que ele disse que na época que ele chegou em Barreiras, que ele é de Feira de Santana, ele disse que o pessoal queria ver o diabo, mas não queria ficar nessa delegacia, porque aí era um inferno. E só que ele nunca me adentrou nos detalhes, eu estou esperando até hoje ele me dizer por quê, né? Porque eu não vou ficar pressionando o policial para ele ficar me contando esses
como diria Fernanda, esses fuxicos de administrativos, mas eu adoraria saber por quê. Mas se o policial diz que ir para essa delegacia, trabalhar lá era ruim, imagine a situação do aprisionado. Pode passar, Fernanda. E aí, levando em consideração essa possibilidade de entender esses contextos de repressão, de opressão, de resistência, a arqueologia da repressão ela vem, então, aprofundar essa percepção da arqueologia histórica, sendo, então, muito mais democrática, porque ela não vai considerar quem são esses indivíduos, como eu disse, a gente não vai ficar aqui julgando, pensando em por que eles estavam lá, a gente só quer compreender a sua materialidade ali dentro. E, diferente da história tradicional, a gente não vai estar se apegando a contextos que são esteticamente agradáveis de serem contados ou de serem lidos, porque a gente está trabalhando com um povo, e que nada mais, nada menos é digno e legítimo de contar a sua história ao povo, ainda que sejam histórias que não soem agradáveis, e que, por exemplo, o poder público não reconheça como algo a ser preservado, a ser levado adiante, etc. Pode passar, Fernando. Então, seguindo essa linha, a análise do sítio arqueológico buscou compreender, então, essa antiga delegacia enquanto um local de dinâmica própria. Esses encarcerados, eles eram sujeitos, ainda que em situação de privação, que ressignificavam seu mundo ali dentro da cadeia, e, inclusive, eles exerciam suas identidades dentro desse ambiente. Aí isso vai num ponto que a gente pensa que, na questão da cultura não ser estática, a gente tem uma falsa sensação de que esses indivíduos, ao adentrarem dentro desse ambiente, eles perdem suas identidades, eles perdem seus sentimentos, eles perdem as suas noções de mundo que eles já possuem, e passam a exercer essas noções dentro daquele mesmo ambiente. Então, a gente fica aqui fora pensando o tempo inteiro que eles estão lá vivendo como se fosse uma espécie de vida paralela, mas muitas das vezes essa vida paralela é muito mais próxima daquilo que a gente vivenciaria dentro da nossa casa. E aí o que faz a gente pensar, né? Quem realmente é um aprisionado dentro desse contexto? São as pessoas que estão lá dentro passando pela situação de privação de liberdade, ou a gente que está aqui fora supondo ser livre? E aí a gente consegue identificar dentro dessa situação a ausência, por exemplo, da questão da discussão dos direitos humanos, às vezes até do próprio conhecimento do que é são os direitos humanos dentro dessa questão legal mesmo dos aprisionados. E também a gente consegue perceber que isso era muito relegado, em sua maioria, para pessoas que eram negras, pobres e pouco escolarizadas. A gente percebe isso pelas inscrições da cultura material, ou seja, porque pelos vestígios que eles deixaram lá. Pode passar, Fernando. E aí eu vou adiantar, porque senão não vai dar tempo, Jesus... Nossas principais percepções, então, foram resultantes dessas interpretações, como eu já havia dito, e elas apontaram para uma realidade temática que foi imensa e que foi surpreendente para a gente, né, enquanto ali despontando dentro da pesquisa, dentro do fazer história, digamos assim, que foi da gente escancarar essas desigualdades e pensar que eles eram também tão sujeitos, tão próximos da nossa realidade, quanto qualquer outra coisa que a gente pudesse conceber, e também de romper com os estereótipos que, como a Fernanda foi disse, lá em relação ao que a gente vê, em relação à cultura material, que está relacionado ao mundo de erotismo, de violência, de marginalização, que é comumente associado a um ambiente carcerário. E isso aí é geral. A gente, quando você pensa numa cadeia, numa delegacia pública, seja ela qual for, a gente pensa nesse tipo de ambiente. Só que não. A gente, em contato com essa pesquisa, foi possível a gente perceber temas como espiritualidade, questões didáticas na história, escancaramento de desigualdades sociais, questão de gênero, de expressão de conhecimentos científicos, de mitos, de expressão de fé, de religiosidade. Num ambiente desse tamanho, que eu não vou lembrar agora, anotei aqui os metros quadrados de lá, mas eu vou procurar. Fernando, se souber, pode me falar aí, viu, Fernanda? Então, é um ambiente pequeno, e mesmo dentro desse pouco espaço, e dentro dessa pouca relação com a sociedade externa, é dotada de significados que... Lembra não, né, Fernanda? Pois é, mas é um espaço pequeno, gente. Bem pequeno mesmo. E aí, tipo, um pessoal encarcerado, maioria das vezes vivendo sob situação de superlotação, foi capaz de desenvolver, dentro dessa unidade carcerária, relações com o mundo muito próximas daquilo que a gente vive hoje, que esbarra no nosso preconceito de pensar que eles estavam lá numa situação de vida paralela, digamos assim. Pode passar, Fernando. E aí, de antemão, a gente mostra essa imagem, que foi uma das coisas que é uma das primeiras imagens que chama a atenção quando nós entramos lá numa das celas, a cela 3, que é uma obra artística. Eu esqueci agora o nome do autor, mas ela é imponente. Quando a gente entra lá, uma das primeiras coisas que a gente dá de cara dentro da cela é isso. E aí, quando a gente entrou,
a gente, lá nessa cela, a nossa colega falou, sabe que pintura legal? Será, e aí eu lembro que automaticamente ela disse para a gente, mas gente, até os pintores foram presos aqui. E aí foi que surgiu a questão. Ela já automaticamente julgou que a pessoa que tinha feito essa obra, ela era uma pessoa que tinha vínculos artísticos fora da delegacia. E que, por ela estar presa no momento de aprisionamento, lá dentro ela exerceu essa expressão na parede. E aí isso esbarrou totalmente com aquilo que a gente foi lá, com a forma como nós nos munimos de conhecimento para ir lá. Porque nós somos com essa carga, né, de pensar que a gente ia encontrar um ambiente sujo, fechado. Sim, encontramos, mas além disso a gente pôde compreender, dentro dessas relações lá da antiga delegacia, que o ambiente ele era propício e era dotado de informações muito mais além daquelas que o nosso preconceito e o estereótipo que a gente já estava carregado poderia possibilitar. Então, a gente pensou que para problematizar essa questão, o ideal seria trazer essas figuras para que a gente... Sim, ele foi aluno do Randesmar, isso mesmo. E só que o interessante é da gente pensar que a pessoa que viu a primeira pessoa que viu, automaticamente o julgou como o artista, independente de ele estar lá como um preso. Pode passar, Fernanda. E aí a gente pensou em refletir essas questões e aí essas expressões sobre a égide do que é a própria arte, o que é o artista e o que é essa arte. E aí a gente foi lá na Chauí para pensar que quando a gente pergunta a alguém o que é artista, é quase certo que a pessoa responderá que é o ator, que seja relacionado a essa arte privilegiada que a gente tem contato, e muitas vezes está relacionada também a uma estética artística muito agradável, especialmente para aquela que a gente utiliza no dia a dia. E aí a Chauí vai afirmar que essa resposta é interessante tanto pelo que ela afirma, mas também pelo que ela silencia. Lembramos da nossa afirmação lá da colega, quando automaticamente julgou que o cara era artista, mas não entendia por que ele estava preso lá. Como assim? Um artista também foi preso? Então, o artista, segundo a Chauí, seria aquele que desempenha um papel no espetáculo e aquele que apresenta ao público uma composição e a sua interpretação de mundo, ainda que seja dentro de um ambiente de enclausuramento. E aí a gente pensa que a fala dessa colega ela foi muito autêntica, especialmente nesse que a Chauí ia falar, aquilo que ela não revela. Então, pode passar, Fernanda. Além disso, ficou muito ruim aí a foto, e olha que eu tentei melhorar. A gente, além disso, encontrou, para além da pintura lá na parede, a gente encontrou gravuras que eram muito próximas, né, desse mundo marginalizado aí, e onde tem apenas a parede como contato de mundo, que não sei se a galera vai conseguir ver, mas um grafismo que está escrito Girim, GVB 2011, 157, 1533. E aí essas coisas passam despercebidas totalmente, né? Porque é uma coisa que a gente faria totalmente. A gente faria isso no muro de casa, escreveria isso na escola, a gente escreveria isso numa parede na rua. Eu faço isso até hoje, não me julgue. E aí, quando a gente foi trazer isso para dentro da problematização e da pesquisa, a gente foi conseguir revelar os aspectos de mundo da pessoa que esteve ali naquele momento. Nós não descobrimos quem era Girim, porque, como eu disse, não tivemos acesso aos documentos das pessoas que estavam lá, mas nós descobrimos que GVB faz relação à facção da galera da Vila Brasil, 2011, então está relacionado muito provavelmente ao ano de escrita dessa passagem. 157 é o artigo do Código Penal, que no caso a pessoa foi presa por roubo, né? O último. E o 1533 é relacionado ao 1 Coríntios, né? O versículo da Bíblia que diz que não se deixa enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. E aí, esse tipo de gravura está muito relacionada a essa revelação de mundo que a gente não estava preparado para encontrar lá. Não é somente o escrever por escrever. Também, quando a gente identifica esse tipo de grafismo e também as obras como a mais esteticamente agradável e automaticamente reconhecida como uma obra artística, a gente está ainda assim lidando com os registros parietais de presos e de presas. E isso foi essencial para que a gente pudesse vislumbrar as características de mundos presentes ali desde então. Pode passar, Fernanda. Então, a gente passa e aí pensa na questão do registro como um todo, desde aquele que é, por exemplo, do rupestre. E aí o Morli Coutinho, ele disse que o primeiro desenho nas paredes das cavernas fundava uma tradição porque recolhia uma outra, a de percepção. A quase eternidade da arte confunde-se com a quase eternidade da existência humana encarnada, e por isso
temos no exercício do nosso corpo e de nossos sentidos com que compreender nossa gesticulação cultural que nos insere no tempo. Então, o registro, seja ele da forma que for, diz respeito a uma percepção de sujeitos e de sujeitas. E aí isso está muito presente nessa discussão, desde, por exemplo, a gente pensar nos próprios registros rupestres. E aí isso entra numa discussão, por exemplo, e mais assim, é polêmico, quando a gente tem uma imagem que roda sempre na internet, que é um lugar cheio de rochas que está todo desenhado, todo grafitado. Aí o pessoal fala, isso é pichação ou é arte? Está muito relacionado com o sentido que a sociedade faz ao uso desse local. Também isso está relacionado, por exemplo, a quando a gente fala da importância de preservar os sítios arqueológicos em Barreiras, em Desidério, e de preservar também os registros rupestres, quando a pessoa vai lá e quer escrever que ela estava lá namorando em 2000 bolinha. Então, o sentido de percepção é quase inerente ao ser humano e é muito difícil a gente controlar. E ainda que, por exemplo, o vandalismo, que é isso que é feito dentro dos sítios arqueológicos, tem que passar por uma noção de educação, etc., a gente pensa na questão da espontaneidade da arte enquanto uma gesticulação cultural para poder compreender que os indivíduos eles continuam exercendo essa capacidade intelectual individual, ainda mesmo que sejam nesse tipo de situação, e isso é reveladora de sentidos de uma forma geral, e que é apreciada aí, no caso, dentro do contexto da arqueologia. Alguém disse que queria dizer alguma coisa? Eu falei, é coisa rápida. É que você falou de São Desidério, e aí eu tô lembrando que um tempo atrás, eu e minha turma lá do IFO, da arquitetura e humanismo, a gente fez uma visita técnica lá, e aí, no mesmo dia que a gente foi, também tinha um pessoal de algumas escolas de Barreiras. E o guia que foi com eles, e inclusive as próprias professoras, estavam tocando nas pinturas, enfim, ele ainda chegou a subir numa pedra, lá, umas coisas assim meio nada a ver, sabe? Uhum. E teve algumas delas que ainda pegaram algumas coisas que acharam pelo chão para levar, e o guia não falou nada. Enfim, coisas desse tipo. Mas isso vai mudar, viu? São pessoas que você espera que estivessem capacitadas para estar ali, né? Mas aí isso também esbarra numa falha que é nossa, né? Como a professora Fernanda veio apertando na tecla. Esse tipo de comportamento, esse tipo de questão, está muito relacionado à nossa própria na ausência do Estado de oferecer educação para que as pessoas tenham consciência de que esses espaços precisam do devido cuidado, da devida preservação. Então, tipo, quem está mais errado, né? A pessoa que é fruto de uma ausência do Estado ou o Estado que não se preocupa em levar o conhecimento dessa pessoa. Então, é um caminho dicotômico. Mas vamos para frente. Fernanda, pode passar. E aí, então, eu vou adiantar, só para a gente não ficar aprofundando isso, porque agora que eu vi que já são 8 horas, enfim, a arte é subjetiva, e aí a questão da arte, nesse sentido, especialmente da delegacia, foi de não perceber as portas abertas, ou seja, aquilo que é esteticamente identificável como arte, mas aquilo também que poderia ser considerado como arte, ainda que não passasse por dentro dessa categoria estética agradável. Pode passar, Fernanda. E aí a gente entra já nas minúcias da antiga delegacia. Aqui temos a planta baixa, feita pela minha pessoa. Aí o pessoal da arquitetura não me julga, tá? Essa planta baixa, eu fiz ela sofrendo no AutoCAD aí. E aí ela revela essa primeira ala, que foi aquela mostrada lá naquela primeira foto, que não tem data. E vocês veem que o prédio, ele é todo esculhambado. Ele é todo torto, ele não tem uma fundação. A percepção dessa planta baixa também demonstrou que, muito provavelmente, esse prédio foi construído sem planejamento. Talvez, no momento ali, ele possa ter pensado nessa primeira parte da administração, da cela 1, na cela 2. Fernanda vai passando o mouse aí para mostrar essa primeira parte. Então, a gente acha que nesse primeiro momento houve um planejamento aí. Mas, em diante, aí, à medida que foi se aumentando a popularização e o uso do local, aí já não teve mais jeito. Inclusive, a gente vai falar um pouco mais disso mais para frente. E aí a gente vai agora mostrar essa primeira ala, que é a ala masculina, e a gente identificou aspectos do universo masculino dentro dessa primeira ala. Pode passar, Fernanda. Espero que esteja visível. Aí, na porta da recepção, quando a gente entra na delegacia, essa é a imagem que a gente vê do contato que tem dessa recepção onde ficavam os policiais com o banho de sol dos presos. Essas portas aí de metais já estão quase caindo como um todo. Pode passar, Fernanda. Na cela 6, é interessante a gente falar da cela 6 e da cela 1, que eu vou falar sobre a relação de poder que elas exerciam dentro desse local, mas a cela 6 e a cela 1 são mais próximas da entrada,
levando em consideração que ela faz um caminho, né, da direita para a esquerda, da cela 1, da cela 2, 3, etc. E essas celas mais próximas da recepção são as que ficavam os presos com mais histórico de violência e de desobediência. Não é à toa que é a cela onde a gente encontra com mais, nós encontramos com mais detalhes e com mais abundância esses elementos que estão relacionados ao universo de aprisionamento, como a relação com a morte, com a violência, com a citação às músicas ditas como marginalizadas, etc. Passa, Fernanda. Essa visão a gente tem aí da porta da cela 1, que é um vislumbre que a gente tem do meio do pátio. Aí nessa foto é possível ver a entrada da cela mais baixinha, que é essa cela 1, e o principal, que a gente vai falar mais antes, que é a casa de oração. Isso é um elemento emblemático aí nessa análise. Pode passar, Fernando. Aí a cela 3, que são celas mais espaçosas, foram celas mais espaçosas que a gente analisou, também dotado de contato com esse mundo de colagens, de revistas na parede, de sobreposições. Pode passar, Fernanda. E aí essa imagem é quase impossível perceber por conta da qualidade da imagem, pelo menos é o que eu não estou conseguindo ver aqui, é a imagem que a gente viu na cela 6, que, como eu disse, eram as celas mais próximas à entrada. Esses locais já estavam totalmente consumidos pelo fogo. Segundo os relatos, houve um curto-circuito lá depois da desativação, ou foi antes, algo assim, e as duas celas pegaram fogo. Quando a gente chegou lá, são locais que é impossível de se ficar, assim, se você sentir uma claustrofobia, porque foram tomadas pelo fogo, mas a gente consegue identificar até os registros de inscrição nas paredes. E aí, aqui, se eu não me engano, está falando referência a trecho de rap, se eu não me engano. Mas não vai mostrar por conta da qualidade. Pode passar, Fernando. E aí, então, esse universo. O que encontramos na delegacia, de modo geral? Nós encontramos técnicas relacionadas à colagem, à pintura, aos desenhos, como eu mostrei lá no começo, e aos grafismos, mesmo que eles não houvesse ainda essa intenção de ser lido como uma obra artística, por exemplo. As temáticas relacionadas a esses universos foram o erotismo, a natureza, amor. Isso, você está no inferno onde o filho chora e a mãe não vê. É a passagem de um rap. Erotismo, natureza, amor, liberdade, automobilismo, mas também futebol, o tráfico, a fé, identidade, rivalidade entre facções, entre pessoas dali de dentro, esperança, mas também havia rotina, havia organização interna, havia a questão do gênero, que é muito especial dentro dessa pesquisa. Enfim, uma infinidade de temas, assim, que se fosse para debruçar sobre um específico, daria uma pesquisa à parte. E aí nós encontramos essas inscrições, esses registros, em diversos lugares, na parede, no teto, no chão, no banho de sol, nos halls, onde era possível haver espaço, porque, como eu disse, era um local pequeno, com muita gente, havia inscrição, havia registro de pessoas. E aí, esses registros, eles foram feitos com os mais diversos materiais, entre eles papel, cola, tinta, lápis, mas também os objetos pérfuro-cortantes, que não deveriam, né, estar dentro de um ambiente de prisão. O isqueiro também não deveria, cera também não. Fora que isso também dialoga também com a forma como eles transformavam o local para ter, por exemplo, água encanada, energia elétrica, esse tipo de coisa mínima. E aí a datação relativa para isso, como a gente disse, ela pode ter algumas inscrições podem ter relações ainda com o início do século, pensando que são paredes que foram sobrepostas, ou seja, camadas e camadas como é o nome, meu pai? Camadas e camadas de reformas que foram ocorrendo, levando em consideração que os presos furavam a parede, furaram muito a parede ao longo do tempo para poder fugir. Nunca houve um planejamento de estrutura para poder pensar numa requalificação, numa revitalização, etc. Então, são inúmeras sobreposições nas paredes e que dificultam o acesso a pensar, por exemplo, em outras inscrições que podem estar perdidas ali. Mas eu lembro que a mais antiga que eu vi lá, datava de 88 ainda. Por aí. Pode passar, Fernando. Então, qualquer indivíduo, se perguntado sobre os registros parietais de uma unidade prisional como essa, teria respostas imediatas, como a dor, como a violência, a vingança, as benditas fotos eróticas que tinha também.
e dentre outros traços marcantes, especialmente nessas celas aí do ambiente masculino. E aí isso mostra também um olhar superficial, e aí isso está relacionado também com a nossa experiência, de quando a gente se debruçou a ir lá para poder comprar esse ambiente. Isso a gente estava esperando, mas era uma visão superficial. Pode passar, Fernando. E aí, para além disso, para além desses registros, como essas referências, pode ir passando, Fernando? Para além dessas citações de violência, de vingança, pode passar. Aí são registros das primeiras celas, as mais violentas, segundo o pessoal que trabalhou lá. Pode passar. Além também dessa relação de vingança e de identidade, especialmente para o pessoal que estava lá e que queria fazer relação às suas facções. Nessa segunda imagem, por exemplo, a gente vê uma coisa que é incomum, ou muito comum para o ambiente, que é, por exemplo, na segunda imagem, quando ele diz que GVB e os GOI do Bombril estão lado a lado. É uma relação também de alteridade que os presos realizam para si, afinal eles estão dentro do mesmo bar, ou eles se juntam por conta da opressão maior, ou eles vão se dar ainda mais mal. E aí a gente vai identificar que o Bombril que ele faz referência é uma zona periférica daqui de Barreiras, que também possui facção. Pode passar, Fernando. E aí, além disso, os outros mundos, como essa emblemática cela 2. A cela 2 foi um dos ambientes mais interessantes dentro dessa antiga delegacia, porque é uma igreja dentro da delegacia. E como eu havia dito lá no começo da apresentação, né? É um local que todo que se apropriou para si do conceito de mundo, para poder criar seu próprio mundo dentro desse momento de não liberdade. Então, eles faziam de conta que eram livres aí dentro para exercer, inclusive, a sua espiritualidade, a sua fé. E aí a gente foi entender o contexto e as dinâmicas dessa cela, e aí nos foi dito que lá dentro só ficavam os presos evangélicos, os aprisionados que eram ou que se convertiam ao longo do aprisionamento, levando em consideração o contexto dessa delegacia, que era muito um local de ficada, tipo, pessoas eram pegas, presas, ficavam dentro desse local, esperando os julgamentos, e aí muitos desses aguardavam anos, 7, 8, 9, 10, e aí é muito comum a gente perceber que eles, alguns no caso, né, que não tinham, por exemplo, que não eram transferidos logo, eles iam procurando locais de identificação. E aí a casa de oração, ela ainda não é a melhor das celas, porque ela ainda é mais apertada, mas ainda assim ela desfrutava de certo privilégio dentro do contexto da delegacia, porque ele recebia visita de pastores, recebiam doações de igrejas, havia uma visita também de pessoas da igreja, de ações dessas igrejas aqui de Barreiras. Aí dentro, a pastoral carcerária atuou muito também aí. Então, vocês observem que há uma micro-reprodução do nosso ideal até mesmo de vida daqui de fora, que é de pensar que em determinadas situações é necessário recorrer à fé para poder se sobressair em determinada realidade. Pode passar, Fernando. Pode passar, eu vou adiantar, senão não vai ser hoje. E aí você vai mostrar mais registros parietais desse pessoal, especialmente os evangélicos, e aí a gente vai começar a identificar os universos, tanto os masculinos quanto os femininos. Pode passar, Fernanda. Aqui foi uma ponta que a gente desenvolveu, porque a gente não teve mais a autorização para voltar lá. Acho que o pessoal acha que a gente está lá recolhendo informações para denunciar alguma coisa do tipo, eu não sei o que é. Que foi essa ponta foi desenvolvida pela professora Fernanda, que mostra a outra ala, que é da ala feminina, que é um local mais livre, lá não tem proteção não tinha proteção metálica no céu, lá as celas eram muito espaçosas, eram confortáveis, entre aspas, e a gente tem registro de que eram locais em que também ficavam, por exemplo, transexuais e travestis, então não havia uma segurança na parte masculina para deixar esses indivíduos, e elas ficavam lá junto com as outras presas, e é o local mais diverso, se brincar, da delegacia, é essa ala feminina. Pode passar, também. Também tem a questão do corredor da sala VIP, e aí é a imagem atual dela, aqui também já demonstra parte das intervenções que foram realizadas, porque a primeira vez que a gente foi ainda haviam as grades nas portas, etc., mas aí nessa última imagem feita, uma das últimas imagens feitas já não mostra mais as grades, etc. E aí essa ala, ela gozava também de um privilégio. Havia uma cela VIP aí de visitas íntimas, que era uma coisa extremamente requisitada, e dentro dos domingos de visita lá a gente descobriu que era um dos pontos altos, era essa cela VIP, que era a possibilidade das pessoas receberem visita íntima.
E dentro desse ambiente masculino, a gente também voltou a identificar esses elementos relacionados à marginalidade, mas também outros, principalmente aqueles relacionados à identidade, como o erotismo, elas pegavam, a gente julga que sejam elas, todas, né? Mas se era ala feminina, a gente entende que elas são, compreendemos que elas só haviam mulheres, sejam elas cisgêneros ou transgêneros. E aí haviam fotos de homens em situações eróticas. Isso eu achei muito interessante, porque a gente não imagina que a mulher também vai exercer sua sexualidade dentro de um ambiente de opressão, de repressão. Elas já estão separadas dos homens, até mesmo por uma questão de segurança. E elas ainda assim conseguiram exercer sua sexualidade dentro desse ambiente. Então, para mim, assim, foi uma coisa extremamente espetacular e que eu jamais esperaria encontrar dentro desse ambiente. Pode passar, Fernando. Qual é o exemplo das figuras, das colagens? Só um exemplo, né, para a gente não passar a noite aqui falando, porque tinha muita coisa, inclusive questões relacionadas à psicologia, à espiritualidade, como eu falei. É o local mais ecumênico da delegacia, é a ala feminina, porque aí tem elementos do catolicismo, do protestantismo, do espiritismo, do Vale do Amanhecer, de tudo. Tinha até um manual fixado na entrada da ala feminina, de como identificar psicopatas. Eu achei super útil. Inclusive, aderi para os meus dias depois dessa visita aí arqueológica. Pode passar, Fernando. Então, assim, de forma geral, outros elementos observados assim, nesse ambiente como todo foram a delimitação dos espaços individuais, como a gente disse, a gente estudou esses registros parietais, e muitas das vezes essas expressões elas não estavam ligadas a um elemento não de estética, perdão, não estavam elencadas a uma ressignificação de mundo, mas simplesmente pela questão de organizar o espaço. A gente consegue perceber isso nitidamente lá em alguns locais, como colar paredes ou colar folhas de revistas aleatórias. Então a gente vê que não há um cuidado, não há uma ordem, assim uma necessidade de se distanciar de uma parede que é muito usada, né? Uma questão de higiene até. E aí isso está relacionado a essa delimitação dos espaços individuais e das celas. A prática de uma organização interna, a gente encontrou organogramas, a gente encontrou fluxogramas do que as pessoas deveriam fazer nos dias certos, nos horários certos, possíveis punições, porque aconteceria se essas pessoas não fizessem. Aí a gente, em contato com as pessoas, com os testemunhos, disseram que lá no ambiente algumas celas eram bastante organizadas. A distinção de gênero, desde a parte da questão de haver uma ala masculina e uma ala feminina, mas especialmente no sentido de a gente conseguir compreender essa distinção através desses registros. E aí vem a questão de condição social e de grau de instrução. A gente percebe que na ala feminina muito mais referências à organização, à questão crítica, por exemplo, há referências à história, à questão da luta de classes, que a gente conseguiu identificar em algumas celas, muito relacionadas também, com certeza, aos presos que estavam lá. E aí, para variar, essas outras registros que fariam referência a essa questão da perspectiva de liberdade, como locais em que se projetavam diversos carros e mulheres, e dinheiro, e roupas bonitas, como uma certa perspectiva de libertação que viria. E aí, além disso, a relação das presas e presos com o espaço, que está dialogando com aquilo que a gente falou no começo da apresentação, que são as relações de poder. Acho que tem... Pode passar, Fernanda, tem imagem para falar disso? Só para adiantar. Aí, aqui, o exemplo de colagens que delimitam bem os espaços, acho que vocês vão conseguir ver, que estão bem definidos, porque, muito provavelmente, em cada espaço quadrado desse de colagem havia um preso. E aí, numa cela dessa achei de anotação aqui. Nessas celas cabiam 30 pessoas, e na maioria das vezes elas chegavam a ter 70, 80 pessoas aí numa dessas celas. A menor delas cabia, acho que, se não me engano, 20, já chegou a ter quase 70 pessoas dentro. Então, você vê que o espaço aí era bem disputado. Então, nesse sentido de registro dessas identidades, dessas vivências nessas paredes, como a gente no começo intitulou como paredes que falavam, elas falavam porque elas conseguiam, a partir dessa delimitação do espaço, demonstrar um pouco das relações e das individualidades, dessa certa peculiaridade que os presos e as presas conseguiam exercer ali. Pode passar, Fernando. E aqui nós temos uma imagem, se não me engano, é da cela 1, a cela queimada, totalmente queimada, corroída lá pelo fogo. E aí vem a questão que faz relação, por exemplo, com a necessidade de exercer poder com esses indivíduos. Quando a gente fez a pesquisa, e aí em contato com o batalhão que administrava lá, eles disseram que era um local tranquilo, que não havia tanta rebelião, que não havia... eles tinham, entre aspas, uma boa relação com os presos e com as presas,
mas ainda assim havia necessidade de haver uma vigília maior sobre certos indivíduos. E aí a gente ficou pensando, se houve um local de paz, entre aspas, de que era necessário, que não era necessário tanta vigília, então assim, por que mesmo assim era necessário? Eles precisavam distribuir esses presos pelas celas a partir da sua organização. E aí a gente foi descobrir que das primeiras celas mais próximas da administração para as últimas, pode pular, Fernanda, acho que tem mais imagem das celas baixas. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Então, aí, pode mostrar as imagens, Fernanda, para adiantar. Nessas primeiras celas que a Fernanda está mostrando, aí, nas setinhas, elas eram celas com o piso de pé direito, perdão, mas o menor pé direito dentro desse prédio eram dentro dessas celas, a cela 1 e a cela 6, que vocês podem ver aí que está próxima da entrada. E aí o pessoal da arquitetura sabe, né, que um pé direito baixo, as condições de barreiras, no calor que faz aqui quase 9 meses do ano, não precisa ninguém lá dentro com cacetete mesmo, não. A pessoa está ali dentro já numa panela de pressão constante. Então a gente percebeu que não precisava mesmo dessa atuação da polícia de forma energética, porque a própria construção da delegacia e aí, tipo, o seu abandono em relação a reformas e a estruturas e a reestruturação do que ela comportaria, fazia com que esse elemento de punitivo ele se auto-exercesse dentro do próprio contexto ali da delegacia. E aí essas celas, conforme vai adentrando, pode passando, Fernando, tem mais imagens aí. Essas celas, como essa imagem que eu mostrei, você vê que é um pé direito maior, os presos com melhor comportamento ficavam nesse local, enquanto os piores ficavam nesses com menos espaço e volta, Fernanda, e com a constante, e lidando constantemente com essa situação de superlotação. Então a gente vê que essas relações de poder também se expressavam, inclusive, se utilizando dos elementos da arquitetura da própria delegacia e a ausência de reestruturação delas, que era intencional. Eles nunca iriam arrumar aquilo ali, porque se arrumassem, os presos iam viver bem. E aí, só para adiantar, que acho que a gente está chorando nosso tempo, esse trabalho, de forma breve, ele conseguiu fazer com que a gente se questionasse sobre quem era o outro nessa contemporaneidade, principalmente dentro do nosso contexto de pesquisa, entendeu? Somente quem é o silenciado pelo documento oficial, quem são as pessoas que não passam pela narrativa oficiais das cidades, quem são as pessoas que os monumentos eles elegem para lembrar, para valorizar, para embasar, para legitimar. E aí, nesse sentido, a arqueologia histórica ela é uma ferramenta essencial para, não, e esse termo está errado, mas eu esqueci de corrigir, não se dá voz a ninguém, mas é essencial para a gente conhecer a voz de diferentes grupos ali naquele momento. E aí, aquela coisa que eu havia dito anteriormente, nem sempre a memória e o patrimônio eles são felizes e agradáveis, mas isso não, de forma alguma, isenta que a gente não deve ir lá estudar e compreender essas situações que se distanciam muito do nosso dia a dia, no sentido de a gente marginalizar mesmo essas pessoas. E aí faz parte do exercício profissional do historiador e do arqueólogo garantir que essas diferentes realidades possam ser compreendidas. E aí está aqui um claro exemplo disso, que é eu falando com vocês sobre isso. Eu me sinto muito feliz. Pode passar, Fernanda. E aí a análise dos registros parietais, que foi todas essas imagens que nós mostramos aí, apesar de ter sido bem rápido, elas foram, apesar de todas, representações, e aí sejam elas através da expressão artística intencional ou não, ou aquela que simplesmente surgiu no momento em que ele tentava ressignificar aquele espaço, são fruto de relações estabelecidas entre esses indivíduos que eram supostamente livres, entre aspas, mas que somente momentaneamente que estavam encarcerados. Esse conceito de liberdade dentro do que eles vivenciavam ali dentro é muito relativo. E aí esse tipo de pesquisa também representa outras aplicações do patrimônio, onde não apenas elites são relegadas a ela a definição do que é esse patrimônio, de que deve ser gestado patrimonialmente, e aí isso vai direto em diálogo que a gente vê em barreiras, para ser bem mais direto, e com a defasagem de políticas públicas relacionadas a essa gestão patrimonial. Mais uma vez, relembrando, é uma coisa que a gente aperta sempre no pé, o tombamento não é o modelo ideal de gestão patrimonial, especialmente para esses contextos, e aí a gente tem que pensar no que a sociedade e no que a comunidade quer para aquele lugar, em primeiro lugar. E aí, na realidade social que englobaria esses livres e esses encarcerados, que mente seria livre e qual ainda está presa às grades do preconceito? Pode passar, Fernanda. Aí eu encerro com a frase do Girim lá no seu local de aprisionamento, onde ele disse, e aí por isso o vídeo no começo da música, a boca só se cala quando o tiro acerta, que é referente aos versos sangrentos de Facção Central, que inclusive eu gostava muito quando eu era mais jovem.
E aí a gente fica a pergunta, de que grade nós nos libertamos e como que o patrimônio pode possibilitar esse tipo de reflexão? Eu agradeço, aí à frente estão as minhas referências, muitas delas fornecidas pela excelentíssima professora Fernanda, e meu muito obrigado aqui pela paciência de vocês, acho que eu falei demais para variar. Eu agradeço e aí estou aí, na atividade. Oi, Yuri, se você me permitir, só teve uma coisinha que você esqueceu de mencionar. Para variar, né, professora? A gente identificou na delegacia 2 movimentos de colagem, né? A primeira questão que a gente identificou foi uma colagem deliberada, em que essas pessoas selecionavam a informação da revista e distribuíam ela nas paredes, né? Era algo assim, escolhido a dedo a informação que seria colocada na parede. Como é o caso aqui, a gente tem de várias revistas de história diferentes. Essa pessoa foi tirando uma página de cada uma delas para poder fazer o mosaico histórico dela, nessa questão da história antiga. E essa daí, se eu não me engano, Fernanda, essa mesma colagem aí, ela fez questão de fazer um certo contraponto em colagem para falar do capitalismo e do socialismo, você lembra? Sim, tem acho que é Foi do muito lado. interessante. Do lado está falando sobre socialismo e capitalismo, assim, explícito, mais didático do que muita gente por aí. Já quando a gente vê em outras paredes, né, eles não selecionaram também a informação. Isso aqui são a revista Caras, que eu acho que está falida, né? E eles não cortavam a informação ou o papel no meio. Eles pegavam o papel do tamanho duplo, né, o A4 duplo, e distribuíam na parede. E aí, qual foi a nossa interpretação? Que havia também um movimento de higienização, de não tocar na parede. Então, a gente teve uma cela que eles pegavam um corino, a pessoa fez uma delimitação do quadrante dela com um corino vermelho, e aqui a gente tem uma distribuição de uma mesma revista, algumas vezes tinha até sequência de página, era uma coisa bem interessante, em que a pessoa tinha uma perspectiva da higiene, né, de não tocar a parede. Em outros aspectos, a gente encontrou também... Fale, Yuri, desculpe. Não, eu ia dizer isso, que eu citei isso brevemente quando eu falei lá da questão de que algumas elas eram deliberadamente uma forma de espacializar o local e de propiciar uma certa distância dessas paredes que já estavam sendo usadas por diversas pessoas. Isso, e de invisibilizar o outro, né? A pessoa que estava ali antes que eu. E aqui a gente tem uma outra parte, uma outra parede, que eles fizeram todinha com papel ofício. Essa daqui a gente não tem certeza se foram realmente as pessoas que estavam presas. Talvez tenha sido nesse momento de transição da delegacia em que se tornou uma espécie de almoxarifado pós-2012. E a intenção era de tornar invisível os grafismos, os registros, porque é um negócio muito padronizado, parecendo que foi alguém que tomou um cuidado para fazer, para receber meio que uma visita, talvez, de um gestor público. Do ponto de vista da arquitetura, eu vou voltar aqui para mostrar, é bem interessante que a gente tem alguns elementos, ou infelizmente eu acho que não vai ter uma foto dessa. A última, né? Não? Tem a fachada? Não, não é da fachada, é da parte interna. Aqui. Nós temos alguns elementos na parte interna que nos dão também essa ideia da reforma, né? A gente tem aqui 2 tipos de alvenaria, a gente também tem aqui esses elementos que indicam as áreas que seriam a passagem, talvez reformas posteriores, né? Então, a gente tenta também fazer como se fosse uma leitura diacrítica das intervenções que foram feitas na construção. Hein, Fernanda? Não somente das feitas, mas as que não foram feitas. Principalmente. Você lembra dos buracos lá, tampados? Sim, ainda tem isso, né, que Yuri mencionou. Teve uma pessoa que tampou um dos buracos de fuga, o pedreiro responsável por essa obra de restauração do buraco de fuga, que ele merece um prêmio de arqueólogo do ano, porque ele tampou o buraco, colocou a data que ele tampou o buraco e ainda escreveu fuga no dia tal e tal. Aí esse cara merece um prêmio de consideração pelos arqueólogos, historiadores do futuro.
porque o trabalho dele assim foi belíssimo, de dar essa informação para a gente. E aí, nisso que a professora Fernanda falou, do arqueólogo do futuro, eu acho que dialoga também com o que as pessoas poderiam se perguntar. Tá, mas para que esse povo estava... para que atribuir importância ao que esse povo estava lá escrevendo, sempre, né? Aí esbarra novamente naquela coisa que foi dita. A gente não está entrando dentro do mérito de por que eram presos e presos em situação, porque estavam lá e porque mereciam. A gente não está exercendo esse poder, essa função aqui. A gente está aqui simplesmente evidenciando registros de mundo e de possibilidades de individualidades que podem ser apreendidas ainda dentro desse tipo de ambiente. E aí, a necessidade, por exemplo, do Girim de colocar lá que em 2011 ele talvez tenha sido enquadrado na 157, e de que as más companhias podem ter sido uma culpa disso, são reveladoras desse universo de significados. É isso. Bom, Yuri, parabéns, muito obrigada pela sua fala. A gente já passou nosso horário também. Alguém quer fazer alguma colocação bem rápida para a gente poder encerrar? Caso tenha passado alguma coisa despercebida, porque, por conta do tempo, eu tentei resumir algumas falas, eu também estou à disposição aí, porque precisar, se quiser debater sobre, também o pessoal sempre vira e mexe, está pesquisando novamente a delegacia, e vale lembrar que é um ambiente em risco. Como eu havia dito lá no começo da apresentação, toda vez que a gente volta lá, tem perca de informação gigantes, tem coisas que a gente já não consegue mais identificar. E aí é aquela coisa, a gente não vai chegar lá e vai ficar, a gente não vai lá passar um papel isolante no lugar para que ele se mantenha daquela forma. É necessário realmente que haja uma intervenção dentro da antiga delegacia, mas ela tem que ser discutida com a sociedade, com a comunidade ali em volta, com que as pessoas conheçam a possibilidade do local e que possam atribuir a isso aquilo que a gente disse lá no começo, atribuir um significado para que isso possa ser reconhecido como também patrimônio. Enfim. É isso. Não publicamos, professor, a gente... Publicou, Yuri. Desculpa, esqueci. Publicamos Qual o nome, professora? Foi no congresso de arqueologia, lá do pessoal do São Raimundo Nonato, no Piauí, que Yuri ganhou o prêmio de melhor trabalho apresentado. Nós, irmão. Aí, Girim, somos representados. Ele ganhou o prêmio lá, Yuri. Aí eles estão terminando a organização da publicação, e aí quando estiver pronto a gente divulga. Eles estavam finalizando, só que aí veio a pandemia. Pode fazer isso, professor, fique à vontade. Tá. Primeiro, parabéns pela publicação, pela pesquisa e pela premiação, né? Que é bem importante para a gente daqui. Enfim, eu acho assim que a pesquisa de vocês, não só essa, mas outras, né? Primeiro que eu sou um ogro do Centro de Memória, né? Que Fernanda é responsável e de vez em quando enche o saco dela para ir lá, para pedir no monografia de história. E esse é um trabalho bem importante, mesmo para uma série de pesquisas, sobretudo para os meninos também, meninas que estão aqui, que são da arquitetura, não exclusivamente para eles, mas para quem estuda a história da cidade, porque a gente está num momento, inclusive, que, como você fala, usa o Funari, que usa o Foucault, né? No momento que uma tecnologia nova de poder está se difundindo na cidade, né? O presídio, a sensação de controle e a sensação de controle externo, né? Que vai muito além daquilo que é o sistema prisional. Mas ali acho que vocês identificam coisas que dão... o massa de pesquisa original é isso, né? Ela abarca um bocado de coisa, questões, e amplia o leque de possibilidades de outras pessoas irem ali, né? Uma coisa bem interessante, por exemplo, que aparece ali no de vocês é que há um período de ampliação da violência em Barreiras que repercute no agronegócio, do crescimento urbano, populacional, né? Que cresce vertiginosamente, cemitérios clandestinos, e o período coincide, inclusive, com o aumento da população carcerada aqui, né? Tem textos já sobre isso, tem algumas teses que saíram que também analisaram isso, meio que iam passando. Mas uma coisa interessante que vocês colocam que muito me chamou a atenção dessa criminalidade que coincide com esse período é, por exemplo, a construção de facções criminosas dentro da cidade, né? Ou seja, começa um ambiente que, anteriormente a esse mundo, né, do agronegócio aqui, da irrigação, a descrição disso na cidade é que a violência era muito pequena, quase inexistente, né? Então, o presídio era pequeno para um período de aprisionamentos pequenos, mas depois a cidade cresce e o regime punitivo, vigilante, né? A ideia de uma disciplina como produtora
de um comportamento no qual você produz economicamente muito, mas se subordina politicamente, lá no conceito de Foucault, né? É bem interessante. E eu acho massa também, porque Foucault é um arqueólogo, né? E o Funari, que bebe muito lá no Foucault, se diz um arqueólogo porque ele está muito interessado nisso, né? Na funcionalidade histórica das coisas, no sentido e significado que elas produzem. E aí eu acho que a pesquisa de vocês abre uma possibilidade gigantesca. Na própria localização do presídio, junto ao cemitério, em áreas não centrais da cidade, porque ali era rural, apresenta uma possibilidade imensa de análise desse desenvolvimento urbano. Enfim, são milhares de questões que vocês colocaram ali, que são bem significativas, de religião, que não é do presídio exclusivamente, mas dá uma história social do presídio ali, né, e da cidade de Barreiras, né, comportamentos, religiões, facções criminosas, aprisionamento, enfim. Eu Exato. Acho que é bacana. E aí, só parabenizar vocês por essa coisa toda aí que me abriu aqui uma série de possibilidades que eu quero ler o texto logo de vocês. E assim, professor, só também para finalizar isso, isso revela que uma coisa que se nega, que tipo, toda essa estrutura arquitetônica dessa sociedade, ela não é absorta, tipo, a realidade que está inserida. Se ela se transforma, é porque a sociedade em volta ela se transformou junto. Então, se há uma paisagem, ainda que ela seja artificial, que ela é reflexo, ela é esboço, e ela é edificada pelos homens que estão ali dialogando com elas, e eu acho que isso, em diálogo com a delegacia, revela diretamente ações deliberadas de esquecimento, desse silenciamento que a gente fala, em relação ao que é o patrimônio, especialmente aqui em Barreiras. Ou seja, se deliberadamente escolhe o que se deve esquecer, ainda que pareça contraditório. Não sei se pareceu muito sentido aos cursistas, mas é mais ou menos isso que a gente vai passar. Fernanda, eu passo para você falar. Pronto, gente. E também para o pessoal da arquitetura e da engenharia civil, né? É interessante a gente perceber isso que o Yuri traz, né? Que às vezes a prática de tortura não era necessariamente entre um indivíduo e outro, mas na distribuição das celas, né? Eles definiam quem ia sofrer e quem ia ficar no conforto de acordo com a cela que a pessoa ia ficar. E nos relatos que a gente conseguiu pegar, as celas 3 e 4, que eram as que tinham o pé direito maior, que eram ventiladas, né? A gente ficava lá tranquilamente dentro delas, eram as mais vazias. Eles colocavam propositalmente menos pessoas nela. A cela 4 tinha uma lista de afazeres, que eles diziam, né? As obrigações do barraco. Não chamava de cela, era barraco. Aí dizia o nome da pessoa e o que ela tinha que fazer, quem é que tinha que organizar cada atividade dentro da cela. Então, as práticas de violência, né, só finalizando, Yuri, vão muito nessa lógica. Aqui um autor que vai discutir exatamente isso, que a gente está falando, é um cara chamado André Zaranchi, que é professor lá da UFMG, e o doutorado dele é na área da arqueologia da arquitetura da Escola Capitalista de Buenos Aires, né? E aí ele faz um paralelo entre a escola, o hospício e o presídio, como são plantas muito parecidas, como são formas de poder muito parecidas, e ele faz toda essa análise arqueológica. Aí o trabalho também bebeu um pouquinho nisso, mas o foco mesmo foi a questão dos registros parietais, na linha daquele artigo dos quartéis da Venezuela. Muito bom, por sinal. E aí, a professora Fernanda falando dessa questão do conforto, quando a gente estava lá, sem nada na cela, absolutamente nada nas celas, a gente se sentia desconfortável, tinha gente que não conseguia nem entrar, né, Fernanda? E imagina lá dentro, nesse período maravilhoso que a gente está aqui agora, com mais de quase 40 pessoas, num lugar que não cabia nem 20. Então, é isso aí. Bom, gente, muito obrigada pela paciência de vocês. Mais uma vez, infelizmente, a gente passou do horário. Eu vou interromper a gravação agora.